Aleluia, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Que o Senhor seja contigo na tua vida, que Deus seja louvado em todos os seus afazeres, nesse amanhecer divino, rico e poderoso, do qual o Senhor já nos confiou. Que o Espírito Santo conduza teus passos nesse sábado, nesse amanhecer, nesse milagre, nesse presente, do qual o Papai, dono de tudo e todas as coisas, Criador dos céus e da terra, nos entregou. Só Ele tem poder de nos entregar mais um amanhecer. O choro pode ter durado até ontem, algumas coisas podem ter ficado sem se resolver até ontem, mas eu venho para dizer que a alegria vem ao amanhecer. Em nome de Jesus, receba mais uma oportunidade de Deus, de você se acertar primeiramente com Deus. Muitas vidas querem se resolver em tudo, menos com Deus. Muitas vidas querem estar bem estabilizadas em muitas áreas, menos na área espiritual. E isso é um detalhe muito importante, porque se todas as coisas vão bem, mas a minha comunhão com Deus não vai, a palavra do Senhor vai dizer através de Lucas, no capítulo 9, versículo 25, 26, que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então, o que adianta algumas coisas estarem estabelecidas, mas a minha vida ainda não estiver entregue na mão de Deus? Torno e volto a falar, o único motivo da misericórdia e bondade do Senhor ter te acordado mais um dia, se você ainda não está em Cristo, é para você se aproximar de Deus. Se você ainda não vive uma vida com Deus, nos caminhos de Jesus, a esperança de Deus é longânima. Ele tem esperança que um dia você vai estar. E aproveite essa oportunidade, não faça de qualquer jeito, faça bom uso, seja vigilante, procure estar sempre sóbrio. Quando eu falo sóbrio, sempre atento. A palavra do Senhor diz que a gente tem que ser atento como uma serpente, ao mesmo tempo manso, humilde como uma pomba, mas em todos os momentos seja vigilante. Muitas pessoas que às vezes estão do nosso lado, às vezes são usadas por seta, por dados dos inimigos para inflamar a nossa vida também e impedir de que a gente viva no caminho do Senhor. Percebe que muita gente tem muitos amigos, muitos conhecidos, um hall ali cheio de gente, contatinho de lá para cá, mas nenhum desses aproxima a pessoa de Jesus. Nenhum desses ainda quer que você esteja vivendo o teu propósito com Deus. Muitas coisas não se resolvem na nossa vida, às vezes por falta de perdão e por falta de comunhão com Deus em espírito. Deus, Ele dá a oportunidade para a gente se resolver com Ele todos os dias que Ele nos acorda, através de mais um dia, através de mais um amanhecer, mais uma oportunidade. Faça bom uso desse dia do qual o Senhor já te liberou. Pega como um milagre. Ele anseia para que todos sejam salvos, mas não tem como Deus fazer isso por nós. A gente tem a nossa parte, a gente tem parte disso. Se nós não quisermos, se você não quiser se preocupar com a tua salvação, Deus não vai se preocupar. Deus não tem como te forçar em nada, porque Ele te deu o livre-arbítrio, Ele te deu o controle e a autoridade sobre controlar algumas coisas. Se você não buscar uma vida com Deus, você não vai ter o fruto do Espírito Santo de Deus, para que tenha autodomínio e autocontrole, mansidão, domínio próprio sobre algumas coisas. E algumas coisas vão passar a te dominar ao invés de você controlá-lo. Isso envolve prisão, isso envolve ciclos repetitivos, isso envolve correntes espirituais, coisas que você fica preso e não consegue sair. E só o poder de Deus tem para libertar isso na tua vida. E tudo é possível ao que crê, mas depende do teu crer, depende do teu querer e depende dos teus passos, onde você quer andar, com quem você quer estar, em que posição você quer ficar. Tem gente que não quer ficar posicionado no caminho de Deus, quer viver a vida do eu, quer viver a vida do mundo, quer viver uma vida aleatória, tranquila, sem responsabilidade. Deus entende, ele vai entender que você está escolhendo assim, que Ele não invade, Ele não pula porta, Ele não quebra nada para poder entrar. Ele bate na porta, como diz a tua palavra em Apocalipse: eis que tua porta e bato, se você ouvir, abrir, eu entro. Caso não, respeita. Ele é justo, Ele nos ama tanto que permite nós fazer as nossas escolhas, mas que fique claro que cada ação tem uma reação e cada escolha tem um destino. Uma vida com Deus aqui na terra, em nome de Jesus, alcançará o céu. E uma vida sem Deus aqui na terra, sem Jesus, alcançará o lago de fogo. Temos que ter a convicção disso, para onde estamos indo e com quem estamos andando e quem estamos seguindo. Não existe pessoa de boa, mas o coração ainda dela não está na mão de Deus. Ele é tão isso, mas a gente precisa receber
o Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente na nossa vida, porque Ele que deu a vida por nós, Ele que deu a vida por mim, Ele que nos liberou acesso ao céu, e hoje temos a liberdade de falar com Deus em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Então, que ignorância tem ainda o homem que não recebeu Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, sendo que foi o próprio Cristo que deu a vida por Ele, por nós, para estarmos aqui hoje. Mas eu oro a Deus que esse momento chegue, que possa ser hoje na tua vida. Amém? Que você receba Jesus e passe a viver o propósito de Deus. Independente do tempo, às vezes passou muito tempo, você deve achar que é tempo perdido. Realmente, Deus fala que Ele não leva em consideração o tempo perdido. Ele leva uma vida fora da presença dEle como um tempo perdido, uma vida morta, porque está fora da vida. E uma vida fora da vida é uma vida morta espiritualmente, cega espiritualmente, surda espiritualmente, porque não ouve a voz da verdade, não consegue pegar ainda o que Deus quer na vida dela. Mas isso depende de nós, depende de você, de estourar algumas bolhas que vem te prendendo, para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus. Amém? Os planos de Deus se achegado na nossa vida, Ele se torna bom o tempo todo, porque você tirou o que é ruim, porque você negou-se a si mesmo de coisas que te prendia e te impedia de ir até Deus. Se esforça, tem de bom ânimo, não queira ficar preso em coisas que não te edificam, só te prejudica. Deus fala com você todos os dias, Deus te dá alerta todos os dias. Depois não vai ter desculpa, depois não vai ter mimimi, depois vai falar que Ele não avisou. Ele tem usado muitas pessoas para falar conosco. Amém? A palavra de Deus tem sido pregada de tempo e fora de tempo. Aleluia. Deus te abençoe. Eu estou com um tema para a mensagem do qual o Senhor colocou no meu coração, tá? Não espera acontecer para crer, e não espera ver para exercer o teu chamado. Não espera acontecer para crer, não espera ver para exercer o teu chamado. Aleluia. Vou ler com vocês o Evangelho de João, tá bom? A partir do versículo 19. Eu vou indo por partes, tá? Em nome de Jesus, e vamos meditando junto aqui na palavra. Amém? Aleluia. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, domingo, estando fechadas as portas onde os discípulos estavam, estavam fugindo dos judeus, estavam num lugar com a porta fechada, com medo dos judeus, estavam reunidos, e Jesus chegou, pôs-se no meio e disse-lhe: a paz seja convosco. Lugar fechado, porta fechada. Você imagina, nesse momento os discípulos estavam clamando a Deus. O texto não fala, mas qualquer um no seu momento de desespero vai clamar ao Senhor, e de repente Jesus aparece no meio deles. Lugar fechado, porta fechada, lugar com muro cercado, Jesus chega no meio deles. Sabe o que eu vejo aqui? O clamor e o poder de uma oração, em nome de Jesus. Os discípulos com medo, clamando ao Senhor. Na cabeça dos discípulos, Jesus já tinha morrido, e tinha até esquecido que Jesus tinha falado que ia ressuscitar no terceiro dia. Eles desesperados, clamando, orando a Deus, e de repente Jesus aparece no meio deles. Aleluia. O poder da nossa oração em Cristo Jesus, ela tem efeito, mas desde que a gente faça o que tem que fazer. Se eu não exercer, não tem como as coisas acontecer. Se eu não meditar, não tem como eu me aprofundar. Amém? Jesus apareceu num lugar de porta fechada. Isso nos mostra, nos deixa claro que a oração entra em qualquer lugar, né? Por isso que eu falo, orar o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Onde você não está, a oração chega em nome de Jesus. Onde você quer que algo aconteça da parte do bem, cooperando para o céu, ora a Deus em nome de Jesus e peça que o Espírito Santo de Deus alcance aquele lugar, porque Ele alcança. Aqui temos uma prova viva, quando Jesus passa a parede, ultrapassa o lugar fechado e aparece no meio deles. Tenha Jesus como centro da tua vida, tenha Jesus como mediador de tudo que você for fazer, que Ele seja a direção e o norte para tudo que você for manusear, seja qual tipo de ação, mover, fazer, aceitar, assinar, seja qual tipo de situação que for. A palavra do Senhor vai dizer em Colossenses 3,17, né? Seja em ato ou em palavra, em ação, mas faça tudo para a glória de Deus. Percebe um detalhe? Eles reunidos num lugar fechado, com medo dos judeus, Jesus se pôs-se no meio. Jesus quer ser o centro da tua vida. Jesus quer colocar a presença dele no meio de toda a situação da tua vida, para que todas essas causas venham para a mão de Deus. Que medo teremos de entregar nossas causas na mão de quem sabe coisas ao nosso respeito que a gente nem imagina. Você percebe o quão cego o mundo faz, o diabo faz com pessoas que ainda não estão em Jesus, para achar que elas têm potencial para fazer sem a presença de Deus? Até fazem do jeito dela, do jeito deles, na inteligência rasa,
no processo rápido, mas o processo com Deus pode ser longo, mas porém é eterno, envolve a eternidade. Aleluia. Vou continuar o texto com os irmãos. Amém. Então disse-lhe Jesus novamente: a paz seja convosco. Os discípulos se alegraram ao ver ao Senhor. Versículo 21. Então Jesus disse novamente: a paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Onde eu chego, eu dou a paz. Onde eu coloco a planta dos meus pés, eu entrego a paz do Senhor Jesus. Jesus, ele não simplifica. Jesus, ele não nos questiona para escolher o lugar para liberar a paz do Senhor. Ele fala: onde chegar, qual for a casa que colocar os pés, entregue a paz. Se não for com a paz, pega de volta e sacode a poeira dos seus pés, para que não fique no grau daquele ambiente do qual não recebeu a paz de Jesus. Então, onde for, não deixe de dar a paz do Senhor Jesus. Porque às vezes você chega num ambiente pesado de trevas e você não pode esquecer que você é luz em meio às trevas. Você é luz do mundo. E você declara paz, naquele momento o mundo espiritual cai por terra e muitas coisas são destravadas. Então exerça o teu chamado. Olha o tema da mensagem: não espere acontecer para crer, não espere ver para exercer. Exerça o teu chamado de Cristo, de uma vida em Cristo Jesus. Não vá pelo que você vê, mas ande pelo que você crê, que esse é o chamado de um cristão. Não vivo por vista, vivo pela fé, minha fé em Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado. E agora eu vou pular para o versículo 23. Aqueles que perdoares o pecado serão perdoados, e aqueles a quem pecados retiveres, eles serão retidos. Tem um outro versículo mais forte que está em Mateus 7, 21, se eu não me engano. Jesus fala: quem perdoar as ofensas, se perdoar as ofensas dos homens, ou seja, se a gente perdoar quem nos feriu, quem nos causou mal, seremos perdoados. Se eu não liberar perdão para quem me feriu aqui, Deus não libera perdão para mim no céu. Perdão é muito importante. Às vezes pessoas andam, caminham, passam tempo, entra tempo e tem alguma magoinha, ferida de alguém e não liberou perdão. E isso impede a tua entrada no céu. O próprio Jesus fala: aquele que perdoa será perdoado, e quem não perdoar vai ter os perdão retido também. Se eu não perdoar aqui em vida, eu não vou ter o perdão do céu, do Pai no céu. Então leva isso a sério. Pessoas que às vezes já te causaram mal, ou até mesmo você fez mal, libere perdão e perdoe. Amém? Para que a entrada da tua vida, da tua alma no céu, no futuro com o Pai, esteja sempre permitível, né? Sempre acessível. Não deixe nada, não deixe nenhum vestígio, não deixe nenhum rompimento, não deixe nenhum trinco. Procura sempre se moldar em Cristo Jesus através da palavra de Deus. Procure sempre se fortalecer através da graça. Amém? Ela nos vivifica, ela nos restaura, ela nos renova a cada manhã. É a graça, é o poder de Deus. Mas temos que estar o tempo todo buscando em Deus. Amém? Se esforçando. Às vezes vamos ter que engolir coisas, engolir situações, porque não vamos poder responder ao pé da altura. Então se fortaleça em Cristo, que Ele te dá o domínio próprio para você não responder à altura certas acusações, certas situações. Exerça o fruto do Espírito Santo. Tudo envolve exercício, mas não por vista, sim, porque eu não vejo, mas eu creio que Ele está comigo, assim Ele está contigo em toda situação. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus apareceu depois de 8 dias e Tomé, chamado Didimo, não estava com eles quando Jesus veio. Portanto, os outros discípulos diziam: nós vimos o Senhor. Mas ele disse: a não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos. Ó que ousado, Tomé, desacreditando, não acreditando, né? A não ser que eu veja a marca nas suas mãos dos cravos, e se eu não puser o dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, onde o soldado transfigurou, furou, né, a costela de Jesus, eu não crerei. Ao tema da mensagem: não espere acontecer para crer. Aleluia. E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e eles com Tomé. Então Jesus chegou. De novo Jesus passou a porta e chegou no lugar onde ele estava. E estando as portas fechadas, ficou no meio dele. De novo Jesus no meio. Jesus é o centro da tua vida. A palavra fala o tempo todo que ele tem que estar no meio de toda a situação. E disse: a paz seja convosco. E pôs-te aqui o dedo, e disse para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe do meu lado. Não seja sem fé, mas crente. Jesus, a primeira coisa que ele chegou, Jesus não estava no momento, a hora que Tomé falou para os discípulos que só cria em Jesus, se ele tivesse ressuscitado, se ele colocasse a mão no buraco
no furo da tua palma da mão, ou do lado onde foi transfigurado. Jesus não estava naquele momento, mas como eu torno e volto a falar, Deus é Espírito, Deus é Espírito, Jesus está o tempo todo onde a gente está clamando o nome dele, e ali eram discípulos de Jesus, e Jesus estava presente no que Tomé falou, mas não estava ali em corpo presente, mas em espírito ele estava. Por isso que quando Jesus chega para se apresentar para os discípulos e Tomé está no meio, a primeira coisa que Jesus fala é: toma, Tomé, sente, coloca a mão aí, vê os furos, olha o meu pé, olha aqui minha costela furada. E Tomé se derrama, treme ao mesmo tempo e teme ao Senhor. No versículo 28 ele vai dizer: Senhor meu Deus. E Jesus veio. Jesus é radical, Jesus é amor, Jesus é vida, porém ele é justo. Tomé, porque me viste, agora crê? Abençoados são os que não viram, porém creram. É o tema da mensagem. Não espera acontecer para crer. Ele não tinha visto, então até então ele não estava crendo. Foi preciso acontecer algo. Foi preciso Jesus aparecer para ele sentir, tocar na mão de Jesus, sentir ali tudo que Jesus passou. E a primeira coisa que Jesus fez quando viu ele, já estendeu a mão. Incrédulo, tu só vê porque crê. E isso é muito sério, porque a primeira instância, o primeiro passo, hoje eu estou em Cristo porque eu não vi, mas sim eu criei. Hoje eu estou em Cristo por algo que eu não senti de toque, de parte humana, mas algo que eu passei a viver da parte espiritual. Eu não fui convencido por ninguém daqui da terra, eu fui convencido por um só do céu, através do teu Espírito Santo. E a partir desse momento não tem como a nossa vida ser movida por vista depois. Lógico que as nossas coisas naturais, nossos afazeres, amém, mas a parte espiritual a gente tem que estar sempre acendendo a lenha no nosso coração, trocando lenha, colocando fogo, para que isso não se apague, para que não nos tornamos um incrédulo, para que não passamos a ser movido por vista, mas não por não ver, mas sim por crer, para que possamos caminhar, exercendo o chamado de Deus. Mas para isso a gente tem que estar sempre exercitando, sempre buscando viver a palavra do qual a gente medita nesse livro dia e noite. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, tem gente que abre a Bíblia só para ler em dias de culto, infelizmente vai ficar desnutrido, não vai ficar alimentado pelo pão do céu que desceu para nos servir, e às vezes outros pães vão lhe servir. Jesus fala para a gente não se preocupar pelo pão que perece, mas sim pelo pão que não perece, que é a presença, que é a palavra, que é a comunhão, que é a vida de oração. Então, para a gente não nos tornar um Tomé, não nos tornar uma pessoa que só passa a ser movido pelas coisas que ela vê, isso não é do crente, isso não tem padrão no cristão. O cristão, a partir do momento que ele fecha o olho, ele está espiritualmente falando com Deus. Eu enxergo a Deus quando eu fecho o olho. Eu enxergo a Deus quando eu estou em espírito, em oração com Deus. É algo que eu não vejo, porém eu creio. É algo que eu não senti, porém eu vivi e passo a viver todos os dias. A partir do momento que Ele me acorda, a partir do momento que eu dou conta que eu estou de pé em mais um dia. Não sabemos como acordamos, mas sabemos quando estamos de pé. Não sabemos quando pegamos no sono, ninguém sabe, mas sabemos que dormimos. Aleluia, é muito mistério. Porém, a graça de Deus, ela tem superabundado e tem nos dado direção vamos dizer assim, base bíblicas para a gente viver uma vida com Jesus aqui na terra, até que Ele venha, bases poderosas, que não tem vestígios de dúvida nenhuma. O que você tiver de dúvida, vá na Bíblia. Eu não sei abrir na Bíblia, vai no Google, faça bom uso da ferramenta que você tem na mão, o celular. Amém? Não espere acontecer para crer, e não espere vir para exercer o teu chamado. Aleluia. Mateus 21, 22. Em todas as coisas, tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. Tudo que eu entregar para Deus em oração, crendo. Tem um detalhe muito importante, Mateus 21, 22. Em todas as coisas, dos nossos afazeres, natural, espiritual, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Tudo que eu for pedir para Deus crendo, eu recebo. Mas se até então os passos de vidas que andam igual aos passos de Tomé, por um momento ou outro, esperar para ver, esperar para crer,
Não tem como algumas coisas acontecer. Muitas coisas são retidas da nossa vida por causa da incredulidade. Muitas vidas ainda não vivem o teu chamado, né, sobrenatural, com os dons de Deus, né, com os talentos do qual o Senhor confiou, que ainda não foram despertados por causa da incredulidade. Jesus fala: bem-aventurados que não viram, porém creram. Não seja movido por vista, seja movido pelo que você não vê, porém você crê. Seja movido pelo que aconteceu 2000 anos atrás e a quem você declara todos os dias pela manhã. Então viva o que você fala, declarando com a tua boca, confessando com o teu coração. Amém? Tudo o que pedires em todas as coisas, em oração, crendo, já recebeu. Às vezes não vai receber de imediato aqui, mas no céu já está preparado. Continue em posição. Aleluia. Jesus para Marta, outra base forte para a gente refletir, lá em João, Marta preocupada com o teu irmão Lázaro, do qual Jesus tinha um amor ali pelo amigo, né? Jesus o amava, aquele que tu amas está morrendo, e Jesus fala: se tu creres, verás a glória de Deus. Marta, eu não disse que essa enfermidade não vai levar ele à morte antes dele ressuscitar Lázaro. Então o nosso crer é muito importante na nossa caminhada espiritual, de quem quer um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, né? Porque você não vai esperar tocar, esperar ver. Tem coisas que você vai ter que fazer sem ver, mas crendo, para Deus poder mover mediante a tua caminhada, mediante no caminho. Envolve tudo no caminho. Abraão, sai da tua parentela, que eu te enviarei numa terra que mana leite e mel. Abraão, mas qual? Não, só precisa sair. Ele precisou sair, que no caminho Deus foi falando. Certas coisas na nossa vida a gente tem que pelo menos começar ela, exercer no nosso chamado, para Deus ir falando, senão fica parada. Em nome de Jesus, crê no poder da oração. Os discípulos num lugar fechado, creio que eles estavam clamando ao Senhor, de repente Jesus aparece no meio, passou porta, passou muro. A oração de um justo tem seus feitos e tem teu poder. Por isso, se confessar seus pecados uns ao outros, serão perdoados, e o Senhor será de misericórdia. Aleluia. Deus seja louvado. Uma declaração confessada publicamente, isso pode mudar a tua vida. Romanos 9:10 vai dizer: se crê que Jesus Filho de Deus, foi ressuscitado dos mortos por Deus, né, confessando com a tua boca, declarando com o teu coração, será salvo. Romanos 9:10, uma declaração confessada publicamente pode mudar a tua vida. Você declarando que recebe Jesus como único e suficiente Salvador, crê que Ele ressuscitou dos mortos por Deus, isso pode mudar totalmente o teu âmbito, o teu caminhar. Muitas coisas ainda não se resolveram por falta de entrega da nossa parte e por falta do nosso crer. Então não seja por um momento, segundo, hora, seja qual for a época, não seja por um momento incrédulo. Não espere ver para começar a fazer. Bem-aventurados que não viram, porém creram. Eu não vi Jesus, mas eu creio que Ele está aqui até agora, nesse momento, me sustentando e permitindo levar essa palavra abençoada para a tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Ótimo sábado.